Na criação de um projeto de identidade visual, a tipografia é um dos elementos mais importantes. E é por isso que, dando continuidade à nossa série sobre Manual da Marca, que a gente vai abordar a tipografia nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou Gabi Ferraz, estou sempre por aqui compartilhando com vocês as melhores dicas de Illustrator, de ilustração, de design. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que quem é notificado chega primeiro, comenta primeiro e tem mais chance de ser respondido no seu comentário. Então, ativa aqui as notificações. Nesse vídeo, a gente vai continuar falando sobre o processo de criação do Manual da Marca e eu vou abordar um dos aspectos centrais do projeto de identidade visual, que é a tipografia. Vou ensinar para você a como apresentar para o seu cliente quais são as escolhas tipográficas que você fez para que não haja nenhum erro na hora da aplicação dessa marca que você passou tanto tempo trabalhando para criar. Bora lá! Dando continuidade à nossa criação de Manual da Marca, vamos falar da tipografia. Eu tô de volta com o manual da nossa marca fictícia. Se você perdeu o primeiro vídeo dessa série, tá no cartão aqui para você assistir. Nesse primeiro vídeo eu falei do processo de criação de uma marca fictícia de uma padaria chamada Legrand. Percorri com vocês o processo de criação e comecei a montar esse manual, fazendo a primeira parte, que é a da apresentação do logo e da definição da área de respiro ou área de segurança da nossa marca. E agora vamos passar para a parte da tipografia, que é uma parte importantíssima de um projeto de identidade visual e também é muito importante, um item muito importante de você sinalizar corretamente, porque isso pode descaracterizar totalmente a marca que você criou se o designer que for criar alguma peça, afinal de contas pode ser que você não cuide de todo o processo, ele pode usar uma fonte que não tenha nada a ver com o que você pensou, então bora lá ver como é que a gente faz isso. Para a marca da Legrand, eu tô trabalhando com duas tipografias e normalmente é assim que acontece. Você escolhe de 2 a 3 tipografias para acompanhar a sua marca. Olhando alguns outros manuais da marca, a gente vê que você tem sempre uma fonte principal. Caso essa é uma página do manual da marca da Natura, eles têm uma fonte proprietária, a Natura Sans, que vai estar em boa parte das peças. Por exemplo, aqui onde eles estão apresentando as cores, a composição fotográfica e as cores que você vai trabalhar com a Natura, eles usam a Natura Sans. E muitas empresas grandes fazem isso. A Petrobras é um outro exemplo de empresa que contratou uma empresa, no caso a Dalton Mag, para criar a fonte dela, que é a Petrobras Sans. E a Natura apresenta a fonte principal, colocando todas as variações, e ela apresenta também numa outra página a fonte secundária, que vai servir de apoio, e eles especificam isso, de que ela não pode ser usada em títulos e subtítulos, mas exclusivamente em textos, em corpo de texto. Outro exemplo bom de uma empresa finada, que Deus a tenha, eu era cliente Oi, agora infelizmente virei cliente TIM, mas que continua sendo um bom case de design, é a Oi. Ela tinha uma fonte proprietária chamada Simplon Oi, que existia nas versões headline para os títulos e informações de destaque, e a Simplon BP Medium, ou seja, era uma família tipográfica com algumas variações para você usar em cada um dos casos, diferente da Natura, que tinha uma fonte proprietária e uma fonte comercial, que é a Georgia. A Oi usava a mesma família tipográfica para tudo, brincando com a variação de pesos. Além disso, bem interessante, eles especificam aqui no rodapé que a Arial também é uma opção de fonte nos casos em que a Simplon não tivesse disponível, a versão web fonte da Simplon não tivesse disponível. Então isso também acontece, de você definir uma fonte de sistema, tipo uma Verdana, a própria Arial, para a pessoa usar, por exemplo, numa apresentação de PowerPoint, porque não necessariamente todo mundo vai ter a fonte proprietária ou a fonte comercial principal instalada no seu computador. Como fonte principal, eu estou trabalhando com a Parisine Plus. E aí eu especifiquei no meu manual que ela vai ser usada em menus. Afinal de contas é uma padaria, mas é uma padaria daquelas que são carésimas, que você senta ali para tomar um cafezinho burguês. Então você vai ter a Parisine sendo usada em menus, peças promocionais, peças de social media e tags dentro da padaria. E eu coloquei também o link para a pessoa baixar. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre PDF interativo,
e você pode colocar um link para repassar esse arquivo, um link clicável para quem quiser baixar a fonte que você definiu. Assiste aqui, esse vídeo está no card para você assistir quando esse vídeo daqui acabar. Por que eu escolhi a Parisine? Porque a nossa padaria, ela é uma padaria de influência francesa. E eu achei que tinha sentido da gente escolher uma tipografia que também tivesse nessa vibe. Então, ela é uma fonte de uma Type Foundry francesa. O autor é o Jean-François Porcher e ela é bem variada. E isso é muito importante na hora de você escolher uma família tipográfica. Quanto mais variado, melhor, mais possibilidades para trabalhar você vai ter. Ela é uma fonte da Adobe, então todo designer que for trabalhar, criar uma peça para o teu cliente, se ele estiver trabalhando com a Creative Cloud, com os softwares da Adobe, ele vai ter acesso a essa fonte, ele não vai precisar comprar nada. Basta ele vir aqui e pedir para ativar. Gabi, e quem não estiver trabalhando, quem estiver trabalhando com o CorelDRAW? Bom, quem estiver trabalhando com CorelDRAW, Dommage. A outra tipografia, que é a tipografia secundária, é a Bebas-Noy, que eu uso em 5 em cada 10 projetos que eu crio aqui para o Vetoriza-i. E é uma fonte para ser usada em adesivos de vitrine, títulos da seção interna da padaria, se você quiser identificar, por exemplo, a seção de laticínios, a seção dos pães, a seção de mercearia, whatever, você pode usar a Bebas-Noy. Peças promocionais e peças de social media e tags. Eu coloquei aqui essa opção porque você pode mesclar essas duas fontes. Você pode misturar a Parisine com a Bebas para criar uma peça de social media, então você está autorizando a pessoa a trabalhar dessa forma. Eu também coloquei aqui o link para as duas fontes e aqui ao lado eu coloquei uma amostra dessa fonte em tamanho grande, a apresentação das variações que cada uma dessas fontes oferece. Como você viu ali, a Bebas-Noy também está disponível no Adobe Fonts, a pessoa também vai poder ativar. Eu achei bem interessante que eu entrei aqui e vi essa imagem do autor falando que finalmente a Bebas-Noy está disponível em caixa baixa. É uma coisa que eu sentia falta há muito tempo e eu não sabia que estava disponível aqui. Mas está disponível para o designer baixar e poder criar à vontade, sem ter restrições de fonte, sem ter que comprar nada. Isso daqui foi montado de um jeito bem simples. Eu estou trabalhando no InDesign, então criei uma caixa de texto indicando a fonte principal e os usos dela. Depois eu vim aqui e digitei a variação do texto e cresci isso daqui para ficar ao lado. Isso aqui é uma escolha estilística apenas, não é uma obrigação fazer desse jeito. Inclusive, eu recomendo que você veja outros exemplos de manual da marca para você se inspirar e ver quais são as possibilidades. Como você viu no manual da Natura, o autor apresentou a fonte secundária numa página diferente da fonte primária, então existem muitas possibilidades do que você pode fazer. Você não precisa fazer necessariamente do jeito que eu fiz aqui, mas foi tão simples quanto isso. Eu vim aqui, fui arranjando os elementos na hora de colocar as variações. Na hora de arranjar as variações tipográficas, eu escrevi o nome de todo mundo e aí depois eu fui aplicando um a um os pesos para poder trazer uma informação ilustrada de como isso aqui vai ficar. Isso aqui ajuda bastante, não é uma banalidade, é uma coisa realmente que ajuda o designer que está trabalhando. E aí depois fiz a mesma coisa com a Bebas, que está embaixo, tá bom? Passando aqui para baixo, eu coloquei duas opções de aplicação. Você pode colocar outras opções. Se você estiver trabalhando com um cliente grande, cuidando do projeto como um todo, e aí você vai criar as embalagens, vai criar as tags de preço, isso aqui já vai estar previamente definido. Mas eu acho bacana você colocar na parte da tipografia alguns exemplos das aplicações que são possíveis, porque nem tudo vai ser possível definir. Uma peça de social media, por exemplo, uma campanha especial de Páscoa, de Dia dos Namorados, você não vai ter tudo isso previamente definido, então é legal você trazer ilustrado. Aqui eu trouxe dois exemplos de tag de preço, um mockup, então você nem precisa ter fotos do local, nada disso, você pode pegar um mockup pronto, você pode pegar um mockup e aplicar o teu projeto gráfico em cima. Então eu tô trabalhando com a Parisine para indicação dos preços, dos tipos de produto, e fiz esse modelo aqui de embalagem para o saco de pão, trazendo uma brincadeira aqui com a Bebas, né, de cuidado, com tem pão fresquinho, então mostrando como que o designer que trabalhar posteriormente, que pegar esse manual, pode aplicar esses pesos, essas tipografias que a gente definiu inicialmente. E manual da marca, gente, é isso. Você define as regras do jogo para quem vier depois de você
saiba como jogar sem estragar todo o bom trabalho que você fez de pensar em tudo, de trabalhar com combinações que funcionam. Aliás, falando de variação e de combinação, uma outra coisa muito bacana do Adobe Fonts, isso não é uma publi, mas poderia ser, é que aqui embaixo ele traz as recomendações de fontes, são parecidas com aquela fonte que você escolheu, então ele recomenda a Champagne Sorbet e também traz sugestões de pareamento, então ele tá te dizendo aqui que a Parisine vai combinar com a forma DJR, aí traz as duas aqui e de fato combina com a Kepler STD, no caso a Kepler aqui tá fazendo o papel da fonte principal e a Parisine tá no corpo do texto, e com a Calmeta Light, então são opções que você pode dar uma olhadinha aqui e de repente incorporar isso ao seu projeto. Mesma coisa aqui embaixo para Bebasnoy, fontes parecidas e opções de pares para você. Talvez você já saiba, mas é sempre bom lembrar, a gente também tem um vídeo muito legal aqui onde eu ensino você a combinar fontes, ele também vai estar aqui no cartão para você assistir quando esse tutorial acabar. Você curtiu? Então deixa aqui seu joinha, isso ajuda demais a gente. Eu sei que todo criador de conteúdo pede isso, mas é porque é verdade, isso ajuda demais a gente aqui no YouTube, então deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com os seus amigos e comenta aqui o que você gostaria de ver num próximo vídeo, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra mim. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!